Então, irmãos, vamos iniciar hoje o nosso estudo de hoje. Nós vamos hoje estudar o capítulo 4, né? A primeira seção do livro, que foi exposta pelo irmão Elias, né? Que já mostrou Cristo glorioso, né? E deu a primeira mensagem que ele detém a igreja, né? Ele sustenta a igreja, ele está no meio da igreja, ele observa a igreja, né? E ele aponta as suas falhas e também exalta as suas virtudes, né? E ao final dessa sessão, João tem uma segunda visão, né? E essa segunda visão é a que nós começaremos a tratar hoje, né? Hoje vamos trabalhar apenas com o capítulo 4, né? E esse capítulo 4 tem muita coisa para nós hoje, né? Inclusive mensagens de consolo para a nossa situação atual, né? Eu vou ler aqui a, a sessão de abertura, né? Que vai de 1 a 6, né? Atente para a leitura que eu vou fazer. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E de diante do trono saem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então, vamos dar uma pausa aqui e observar a primeira sessão. A ideia dessa segunda passagem, a ideia principal, é mostrar, né, que a primeira sessão mostrou que Deus, Jesus, tem o domínio sobre a igreja, ele sustenta a igreja, ele tem o controle sobre os seus anjos, ou seja, os seus pastores. E nessa segunda visão, ela quer nos mostrar que Deus tem o controle não só da igreja, Deus tem o controle de toda a história, né? E algumas características da igreja e sua relação com o mundo se sobressaem aqui. A primeira delas é que sempre que a igreja for testemunha, né, da verdade, a tribulação chega. Então, nos períodos em que a igreja confrontou o mundo com a palavra de Deus, sempre vieram a tribulação, né? Mas não é só isso. A tribulação também pode vir como uma mandada pelo Senhor, né? Porque a igreja, ela é pecadora. A igreja também necessita de purificação e de santificação. E as tribulações que o Senhor traz sobre a igreja, permite que ela passe, elas são ferramentas para o progresso da igreja. Elas refinam espiritualmente os seus eleitos, né? Então, a igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Mas, por estar no mundo, ela sofre junto com o mundo. Então, no presente momento, isso é muito patente. Quer dizer, os cristãos, eles não escapam das tribulações gerais do mundo, né? O mundo caído, ele vai ser um mundo de sofrimento. Então a igreja está no mundo e ela sofre com o mundo. Então, o cristão não está livre
da fome, da guerra, das epidemias, e é isso que nós estamos passando hoje, né? E as consequências dessas tribulações gerais. Mas também o livro de Apocalipse nos mostra que a igreja sofre com o mundo e sofre por causa do mundo, né? Que o mundo antagoniza a igreja. Então, no momento em que a igreja exerce sua vocação e levanta o testemunho da verdade, a palavra de Deus, o mundo se levanta contra ela, né? E nós vemos as duas coisas acontecendo no presente momento. Tribulações, né? Muitos cristãos estão sendo perseguidos, né? Nesse momento, em várias partes do mundo, né? E muitos cristãos estão sofrendo com o mundo, pela tribulação da pandemia, pelo problema econômico que decorre dela, né? Aí vem fome, né? Vem desemprego, e tudo isso nós sofremos, e isso é para o bem. Se nós acreditamos que tudo o que acontece na nossa vida e na vida da igreja concorre para o bem da igreja e para o bem individual, nós devemos ter uma outra visão e não nos desesperarmos com a situação presente. Devemos olhar a situação presente de uma outra perspectiva, né? Nós pensamos que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Mas muitas vezes nós focamos nossa leitura da situação atual ou da história com base no que vemos ao nosso redor, ou seja, naquilo que está na Terra, né? Nós temos uma visão, uma perspectiva terrena. E essa cena, a visão do trono, ela vai nos mostrar uma perspectiva do trono de Deus. Então, se nós sairmos da perspectiva terrena e nos focarmos na perspectiva do trono de Deus, sabendo que Deus tem o controle de tudo, nós seremos grandemente confortados e seremos, inclusive, gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos traz. Então, o livro de Apocalipse nos chama a enxergar todas as coisas, inclusive as tribulações, a partir da perspectiva do trono de Deus. Então, e isso nos dá uma visão clara da história, né? Hernando Dias Lopes, lá no livro de comentário dele, ele vai dizer que o problema de interpretar a história ele é antigo, ele vem com a filosofia, né, parte com os gregos, antigos, chega nos tempos modernos com o existencialismo e o ateísmo, né, e outras filosofias que enxergam a história. Então, muitos acham que a história ela é errática, ela não tem um fio condutor, né, ela é obra do acaso, dos eventos, né. As guerras acontecem simplesmente porque há uma tensão entre povos e líderes, né? As catástrofes seriam decorrência do aquecimento global ou de causas provocadas pelo homem, né? Já outros acham que a história é cíclica, né? Como lá no livro de Eclesiastes, o que aconteceu volta a acontecer, isso, né, infalivelmente o homem está andando em círculos ao longo da história. Mas o livro de Apocalipse vai mostrar que a história tem um fio condutor, ela tem um destino e ela tem aquele que a controla. A determinou na eternidade e está executando sua vontade hoje, né? Então, essa o chamado é para que nós olharmos a história e a nossa situação presente à luz da soberania de Deus que Ele exerce em todo o universo a partir do seu trono. Então, nós devemos fixar aquele que é o Rei do Rei e o Senhor dos Senhores, né? E essa seria uma primeira lição dessa sessão, que essa sessão nos traz, né? Não entrou exatamente do texto, né? O texto também tem muitos detalhes. Alguma consideração dos irmãos? Posso continuar? Ok. Então, aqui no primeiro verso, uma porta aberta para o céu, né? Então, João vê uma porta aberta. E essa visão de uma porta aberta ela não é nova, né? Outros santos do passado tiveram essa visão, né? Você tem aquela visão de Estevão, você tem a visão de Ezequiel, você tem vários outros que... Deixa eu ver aqui.
vários outros irmãos que tiveram uma visão da porta aberta, né? O batismo de Jesus também mostra uma visão de o céu se abrindo, né? E várias profecias falam disso. E o que João é chamado, ele é convidado para subir ao céu, né? Convidado por Jesus, aquele que falou primeiro, e tem um propósito essa convocação dele comparecer diante da corte celestial, né? Porque o Senhor quer mostrar a João, para que João relate para seus conservos, né? A igreja que estava perseguida na Ásia, e para toda a igreja ao longo da história, né? Porque as 7 igrejas representam a igreja completa, ela é uma figura que mostra a igreja desde a sua fundação, as coisas que deveriam acontecer depois, né? E naquele momento é uma profecia para o futuro, né? Então, e ele relata também que imediatamente achou-se em espírito, né? E essa expressão em espírito, ela é conhecida nossa. Paulo relata que teve uma visão e foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ou seja, em espírito ou, né, ou com, digamos assim, presencialmente. Obviamente que essa visão que nós vemos aqui, João não estava lá de corpo presente, ele estava em espírito, né? É isso que ele relata aqui. E é interessante a visão gloriosa do trono de Deus, né? Você tem João dizendo que eis um trono, né? No céu um trono, né? Armado um trono, e nesse trono, vou tentar colocar aqui uma figura para a gente fazer uma referência. O comentário de William Hendricks mostra um diagrama da visão que João teve. Não sei se os irmãos estão conseguindo vê-lo. Eu não consigo ver daqui. Está aparecendo o diagrama? É nítido? Sim, está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, ok. Então, esse diagrama representa, né, de forma simplificada, né, é uma representação da visão que o apóstolo João está tendo do trono de Deus. Então, aqui, quando ele diz aqui, um trono armado no céu e no trono alguém sentado, né? E aqui a representação da figura, né? Esse trono é representado aqui por essa parte central aqui, né? Que seria o trono e aquele que se assenta no trono, ou seja, Deus Pai. E ele passa a descrever o aspecto dessa pessoa que está sentada no trono. Só que tem um problema, você não pode descrever a Deus, né? As escrituras dizem que Deus é indescritível, é inacessível. Então ele usa uma figura de 2 pedras preciosas, né? Aquele que está assentado, ele é semelhante no aspecto, né? Na aparência, a pedra de jaspe e a pedra de sardônio, né? Então, essas 2 pedras, elas têm uma conotação que nos dá uma informação, né? Sobre o que é que essas pedras representam, né? Alguns escritores dizem que a pedra de jaspe poderia ser o que nós conhecemos como diamante, mas outros comentaristas dizem que o jaspe é um cristal muito límpido, muito transparente, né? E nessa visão aqui, certamente muito brilhante. Então, o jaspe representaria aí a santidade de Deus, né? A luz de Deus, a sua santidade. Já o sardônio, em algumas versões, dão conta de que é uma pedra vermelha, por exemplo, acho que a NVI fala que o sardônio é o rubi, né? E o rubi, o vermelho,
que representa também aí o juízo de Deus. Então, Deus é santo, Deus é justo. Então, essas duas, essa representação luminosa, digamos, resplandecente, ilustram o caráter de Deus. Né? Deus não pode ser plenamente representado, não pode ser representado por formas que estejam nesse universo. Então, isso aí, por isso que ele diz, no aspecto, né? Como ele viu o Senhor resplandecente, quando ele tem a visão do Cristo glorificado, aqui ele vê o Deus Pai no seu trono, também resplandecente e fulgurante. E ele dá uma outra informação, né? Que ao redor do trono que ao redor do trono há um arco-íris no aspecto de esmeralda, né? E esse arco-íris também nos dá aqui uma outra informação. Então, aqui seria, no diagrama, você tem o trono, né? Você tem aqui esse primeiro círculo, eu consigo ver aqui, tá? O primeiro círculo aqui, que exatamente representa o diamante, né, ou o jaspe. No segundo círculo, o sardônio. No terceiro círculo, está representado aqui o arco-íris de esmeralda. Né? Isso na composição dessa figura obedece à sequência da narrativa de João. Então, e outra coisa, essas duas pedras de rubi, o rubi e o jaspe, elas eram pedras que representavam duas tribos de Israel. Eu não consegui determinar com certeza quais das duas, mas essas pedras figuravam no peitoral do juízo, que fazia parte da vestimenta do sumo sacerdote. Né? Essa visão do trono descreve também que todas as coisas são governadas. Esse alto e sublime trono que Ezequiel viu, né? Ezequiel viu o trono de Deus sobre a cidade santa, ela mostra que desse trono Deus governa todo o universo. E esse trono, ele é o centro do universo. O centro do universo não fica na galáxia Via Láctea, ele não fica em outro local, ele não é um centro físico, é um centro espiritual. E esse centro espiritual é o trono de Deus. A palavra trono, no livro de Apocalipse, ela aparece 16 vezes só nos capítulos 4 e 5, e no livro todo 37 vezes. Então, para a importância, né, do trono de Deus para nós que estamos aqui. Esse trono, ele está no Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Né? A ideia de que o trono de Deus está no templo, ela já vem do simbolismo do Antigo Testamento, né? O próprio desenho do templo. Né? Deus está entronizado, entronizado acima dos querubins. Essa é a expressão que o salmista usa, né, várias vezes para descrever o Santo dos Santos do templo e os querubins sobre a tampa da arca. Né? E ele vai também nos dar uma outra informação aqui. Né? Ao redor do trono, né, existem 24 tronos. Né? Ao redor do trono, esses 24 tronos estão representados por esses quadradinhos aqui ao redor, né, circundando o trono principal, que é elevado. Né? Então, esses desenhos aqui é como se fossem escadas. Né? O trono de Deus está acima de todos os tronos, inclusive os tronos dos anciãos, que aqui representam a igreja. Né? Esses tronos menores, ele representa a igreja de todos os tempos. Né? São os anciãos, os 12 patriarcas das tribos, os líderes das tribos, né, que conduziram, junto com Moisés, as tribos no deserto até Canaã, e a igreja liderada pelos 12 apóstolos de Jesus. Né. Ainda sobre aquele que está assentado no trono, João destaca sua refulgência e radiância. Né.
O arco-íris, ele tem um significado também aqui, né? Devemos lembrar que o arco-íris é um símbolo do pacto de Deus com Noé, de que não destruiria a humanidade novamente pela água. Então, esse arco-íris representa que o juízo de Deus, né, ele não está mais sobre os seus eleitos, por conta do sacrifício substitutivo de Cristo, né, o Cordeiro Santo. Então, esse símbolo do arco-íris ele está detalhado lá em Gênesis 9, 12 a 17. Outras informações sobre os anciãos e o trono vão aparecer no capítulo 5 em diante, né? Mas aqui também, né, a visão do trono, além dos anciãos que estão ao redor, sentados em tronos, ele dá conta que esses anciãos estão vestidos de branco e suas cabeças com coroas de ouro, né? Uma das promessas de Jesus é que aquele que for fiel receberá vestiduras brancas lavadas no sangue do Cordeiro e receberá a coroa da vida. Então, essa promessa se mostra cumprida aqui nos 24 anciãos. E mais, né, esses do trono, João relata que saem relâmpagos, vozes e trovões. E esse relato ele nos faz referência ao Monte Sinai, quando Deus convocou Moisés, né? E lá no Monte Sinai acontecia exatamente isso, né? Os israelitas ficaram na base do monte, né, aterrorizados com aqueles relâmpagos, trovões, né, e tremores, né? A montanha se fumegava e tremia, e isso mostra como a grandeza de Deus, né? a magnificência de Deus, ela é, de certa forma, assustadora para nós, né? Outra informação que o apóstolo nos dá aqui é as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está representado nessa figura, nessa posição aqui, né? Aqui com a forma do candelabro, né? As 7 tochas de fogo são os 7 Espíritos de Deus, né? E no diagrama que nós... essa representação do candelabro aqui, né, são as 7 tochas de fogo ardente, que representam também os 7 Espíritos de Deus, né? E aqui, nesse ponto aqui, está o Cordeiro, né? No capítulo 5, o Cordeiro vai na hora da abertura do livro, né, o livro selado, o Cordeiro aparece. Então, o trono de Deus, a visão do trono de Deus é uma visão trinitária. Você tem o Espírito Santo, né? Você tem o Cordeiro, né? E você tem Deus Pai aqui, né? Então, João está vislumbrando a Trindade reinando, né? E o Espírito Santo ele tem um significado especial para a igreja, né? Porque o Espírito Santo ele é quem traz a iluminação, ele é quem revela, né, Jesus Cristo, né? Ele tem a igreja é uma obra do Espírito Santo, né? Que a gente chama, no credo apostólico, que é dividido em 3 partes, você tem o Deus Pai, né, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, né, que foi morto sob Pôncio Pilato, ressuscitou, né, está no céu, e tem o terceiro bloco, que é a obra da igreja. Então, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a aplicação do sacrifício de Cristo a cada cristão individualmente, tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, a igreja é uma obra trinitária, né? Então, a semelhança do templo de Jerusalém, né, o tabernáculo celestial tem uma disposição parecida, né, o Santo dos Santos, né? E adiante na figura aparece aqui o mar de vidro, aqui, adiante do trono, como mar de vidro, né? Na frente do tabernáculo
existia um local, uma bacia grande, tá, chamado Mar de Bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam, se purificavam para oficiar os sacrifícios e entrar no templo, né? Então, esse Mar de Bronze aqui, segundo o autor do livro Hendricks, no livro Mais que Vencedores, representaria, né, um recipiente onde os remidos foram lavados, tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Seria uma representação no tabernáculo celestial, né? Na verdade, o tabernáculo terrestre é uma representação do tabernáculo celestial, segundo o livro de Hebreus, né? Sombras de coisas futuras e muito melhores. Essa é a ideia. Então, aqui tem um mar de vidro, né? que é um objeto do tabernáculo. E mais diante, à volta do trono, né, que seria aqui nos degraus, esses 4 seres viventes, né, esses 4 seres viventes que Ezequiel, na sua visão, vai dizer que são querubins, né? E esses seres viventes, eles têm uma característica, eles são cheios de olhos por diante e por detrás. Vou ler agora a segunda sessão, que vai do 7 ao 11, a segunda sessão do nosso texto. Atente para a leitura que eu vou fazer. Eu vou começar do 6, que fica melhor. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: És digno, Senhor, e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por tua causa, por causa da tua vontade vieram a existir todas as coisas. Então, nessa segunda cena do trono, né, eu vou tirar aqui para facilitar. Nessa segunda cena do trono, os 4 seres viventes e os anciãos, eles agora João agora mostra o que é que eles fazem, né? Então, os seres viventes não têm descanso e eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ver aqui uma figurinha que eu selecionei, que faz uma comparação com a visão de Ezequiel, a visão de Isaías, né? Isaías, no capítulo 6, tem uma visão do trono de Deus, e nessas visões, os seres viventes são muito semelhantes. Em Ezequiel, os seres viventes têm 4 asas e 4 rostos, né? Na visão de João, cada ser tem um rosto separado, né? Ezequiel diz que eles têm 4 rostos: de homem, de águia, de boi, de homem, leão, boi e águia, né? E na visão de Isaías, eles têm 6 asas, né? Já Ezequiel, 4. Né? Tanto Ezequiel quanto João descrevem que esses seres são cheios de óleo. Né? E lá na visão de Isaías, eles estão adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o universo está cheio da sua glória. Então, os querubins,
eles são aqueles que na Bíblia, né, são relatados como guardiães da coisa santa, né? Os dois querubins que foram colocados acima da arca, né, eles estariam ali como guardiães da glória do Senhor. Então, os querubins são seres que estão mais próximos de Deus, né? A ideia aqui é que esses querubins são anjos de uma ordem superior, né? E lá em Isaías, os seres que Isaías descreve, eles os chamam de serafins, né? O detalhe aí é que serafins é uma designação para aqueles seres, como se fossem seres ardentes, né? Chamas de fogo, né? A ideia é essa. Então, é possível que Isaías tenha visto as mesmas criaturas e deu uma descrição diferente. Lá no livro de Hebreus, né, o autor diz que Deus faz dos seus mensageiros labaredas de fogo. Então, a forma de chamas de fogo, isso era uma forma que se enxergava, né, no Antigo Testamento, os anjos, o ministério dos anjos também. Eles eram labaredas de fogo, ágeis para cumprir as ordens do Senhor, né? Deixa eu ver mais aqui o texto. E a ideia aqui dos anciãos, eles jogam sua coroa, né? Os anciãos que representam a igreja do Velho Testamento e a do Novo Testamento, eles estão sentados em tronos, né? E isso é uma posição de poder, né? De autoridade, e eles têm coroa também. Então, eles são a Bíblia diz que a igreja vai julgar o mundo. Então, essa cena mostra a cena, né, da corte celestial reunida, né? Nesse capítulo 5, a descrição chega até a adoração. Então, tanto os seres, os 4 seres viventes, né, que, por dedução, né, em comparação com Ezequiel, nós podemos seguramente dizer que são os querubins, quanto os anciãos adoram. Então, tanto os anjos estão representados aqui na sua adoração, nessa cena, quanto a igreja, né, representada pelos patriarcas e pelos apóstolos, né? E eles não têm descanso. Então, eles estão em adoração perpétua, né? Essa é digamos assim, as lições que nós podemos tirar desse texto, né? E então eu dou uma pausa para os irmãos fazerem algumas considerações e a gente fazer algum debate, tirar alguma dúvida, né? Se Rubens tiver algum acréscimo também, né? Eu teria alguma coisa para falar, se os irmãos me permitem. Primeira coisa é ressaltar que a nossa abordagem, ela considera que o livro de Apocalipse ele é escrito em ciclos, em seções, que contam a mesma história, sob ângulos diferentes, né? Enfoques diferentes, perspectivas diferentes, mas é a mesma história, certo? Então, aqui, o capítulo 4, ela inicia o segundo ciclo, a segunda sessão, que vai contar a mesma história que foi contada na primeira sessão, certo? Que é entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ok? Então, aqui, nessa sessão 4, o enfoque se desliga, sai da terra e vai para o céu, certo? Mas é na mesma coisa. Outra coisa interessante também que eu gostaria de lembrar, essa questão aqui, os 24 anciãos, né? Nós temos aí 12 patriarcas no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento, como o Saulo já falou. Então, esses 24 anciãos, eles representam a igreja que já está nos céus, certo? Lembrem-se o que Paulo nos diz em Efésios,
que nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, veja, espiritualmente a igreja já está lá. Embora a igreja na terra passe por tribulação, passe por angústia, passe por provações, mas a igreja já está triunfante lá. E essa questão dos tronos é muito importante a gente lembrar desse fato de que a igreja representada pelos 24 anciãos, que representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, estão sentados em tronos, é a gente lembrar, isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque lá no capítulo 20, nós vamos ver que vai falar novamente em tronos, as almas dos decapitados que estão sentados em tronos, não é? Lá no céu, e estão reinando com Cristo. Certo? Então, é bom lembrar essa correlação lá do capítulo 20 com o capítulo 4. Porque o capítulo 20 inicia a 7ª e última sessão do livro de Apocalipse. E também fala sobre tronos. Né? Aqui a igreja está sentada em tronos. No capítulo 20, a igreja está sentada em tronos também, da mesma forma. Certo. Muito bem, Rubens. E uma lição, né, que nós podemos tomar, né, o pastor Marcos falou nisso, né, no momento da angústia, na tribulação, é saber que tudo isso, né, acontece para o bem da igreja e daqueles que foram redimidos, apesar que nós não, no momento da tribulação, não achamos que ela seja agradável, né? A tribulação nunca é agradável, né? Mas Paulo vai dizer que ela produz perseverança, produz firmeza da fé e, de uma certa forma, é uma purificação, né? A igreja é purificada nas tribulações também. Nas tribulações é que nós nos voltamos ao Senhor e nos lembramos das coisas que Ele nos dá, né? A principal é a coroa da vida, né? A salvação, e passamos a ser mais gratos e reconhecidos ao que Ele tem feito por nós e por nossos queridos, nossos irmãos, né? E que nós, nos momentos digamos assim, de bonança, nós normalmente negligenciamos, esquecemos de Deus, né? Tem até uma frase que eu acho que é um salmista que diz que não me deis a pobreza para que eu não te desonre, nem a riqueza em excesso para que eu não te esqueça, né? Então nós devemos lembrar isso. Os irmãos têm algum comentário, alguma pergunta sobre as figuras que são representadas aqui? Saulo, com relação aos 4 seres viventes, aí também as correntes de interpretação também... Sim. Tem muito várias, bem. Né? Dizem que eles têm várias funções e representam várias coisas, né? Alguns vão dizer que as figuras fazem com que ele represente todas as criaturas, né? Porque tem o homem, tem as aves, né? Tem o novilho, tem o leão. No caso, o livro que nós estamos tomando como referência, que é o Hendricks, ele diz que não tem isso, não. Ele não representa as criaturas. As criaturas vão estar representadas em outras figuras no Apocalipse, né? Todas as criaturas. Eles representam seres angelicais poderosos, né? Seres angelicais, digamos assim, aptos a atender o Senhor na presteza que ele é digno, né? E esses seres, eles podem representar, por exemplo, o leão, a força, né? A bravura e tal. O boi ou o novilho, em algumas versões, a habilidade de servir a seu dono, né? O boi na agricultura, puxa o arado, a carroça e tal. O homem seria uma referência a esses seres que são inteligentes, tem né? Como os homens, eles são inteligentes, são criativos. E a águia estaria aí representando a prontidão e a rapidez com que a águia
ataca seu alvo, né? Ela foca no seu. Então, esses anjos, eles têm a rapidez da águia para atender às ordens do seu senhor. Seria essa a interpretação, digamos assim, uma das interpretações, e é a interpretação que William Hendricks adota, e nós chancelamos essa interpretação. Interessante também é que essas 4 figuras, elas aparecem também na cristandade, né, representando os 4 evangelhos. Alguns também vão dizer, né, que representa os 4 evangelhos, porque o leão, né, é uma figura que os cristãos usaram para representar o evangelho de Mateus, né, porque lá em Mateus ele inicia com a genealogia de Cristo, que é o leão da tribo de Judá, né? Já o boi representa o evangelho de Lucas, né? Porque Lucas inicia seu evangelho lá falando... Não, Lucas é o homem. Lucas é o homem. Desculpa, então... Não, acho que o homem é Marcos, né? Filho do homem. Não, né? O filho do homem é Lucas. Marcos é o boi. Marcos é o boi, exatamente. É? É o servo sofredor. Tá, então... É o servo. É o servo, certo. Servo sofredor. Ok, então, fazer uma retificação aqui. Ok, tá certo. E o evangelho de João representa o evangelho da águia, né? Aquele que vê de cima, né? E tem uma visão do conjunto todo, né? Muito mais profundo, né? O evangelho de João, ele é um evangelho que não se prende a aspectos de cronologia, né? Ele não vai dizer que Cristo é filho de Davi, né? Descendente. Ele vai dizer que ele é o Cristo eterno, o verbo que se tornou carne. Então, a perspectiva de João é uma perspectiva cósmica para Cristo, entendeu? Então, por isso que ele vê de cima. Essa seria a ideia da águia. Então, uma outra corrente vai interpretar que esses seres, né, com seus rostos, representam os 4 evangelhos, né? É uma visão também, mas eu acho que a visão de anjos poderosos e habilitados para atender prontamente às ordens de Deus é uma interpretação válida e eu acho que muito aplicável ao texto, né? E Saulo, Elias, eu acho que é importante exatamente a gente seguir essa linha do que o texto diz de fato, porque são muitas as figuras e muitas as correntes interpretativas de determinadas passagens. E se a gente for se deixar levar por isso, assim, fica algo mais confusão do que instrução, né? E eu acho que é de fato isso que você está falando aí no final. Seres, o que o texto talvez autorize é isso que você está falando agora no final, que seres superiores, líderes da adoração. Sim, exatamente. São ministros da adoração e também digamos, da execução das ordens, né? Exato. Inclusive... Essa interpretação mesmo de que animal representava qual evangelho, isso aí teve 4 ou 5 classificações diferentes ao longo da história pelos pais da igreja, se a gente for verificar, entendeu? Cada um tem uma preferência, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Porque o Apocalipse é cheio de figuras, né? E as figuras estão aí abertas às interpretações. Agora, nós não podemos esquecer de que esse capítulo 4, a mensagem principal é que Deus controla todo o universo. Certo? Controla todo o universo. E no capítulo 5 nós vamos ver que o Pai está com um livro na mão, que é o livro da história, né? É o livro dos decretos de Deus para a história. Então, e nós vamos ver isso, a importância desse livro no capítulo 5, no próximo domingo. E essa mensagem do trono, de Deus no trono, sendo adorado, a igreja nos céus, adorando a Deus, numa posição de glorificação e tal, era para os cristãos do primeiro século uma visão extremamente confortadora, né? E alentadora, e que dava também coragem para os cristãos
enfrentar o maior poder que até então tinha aparecido no mundo, que era o Império Romano, que estava perseguindo a igreja. Então, quer dizer, uma igreja que era formada principalmente por pessoas das camadas mais humildes da população, as pessoas mais pobres da população, né? Sem poder nenhum, sem influência nenhuma. Então, eles ganhavam alento e força ao verem que a igreja está nos céus sentada em tronos. E mais, não era o trono de César que era o centro do universo. O centro do universo é o trono de Deus. Então, a igreja poderia, os cristãos poderiam, então, enfrentar sem medo toda a perseguição do império, sabendo que mesmo que eles fossem mortos, o que ia acontecer? Eles estariam nos céus reinando com Cristo. Então, a visão do trono de Deus, antes de mostrar as tribulações pelas quais a igreja e o mundo vão passar ao longo da história, que vai ser a questão lá dos selos, que é o capítulo 6, né, o objeto do capítulo 6, a revelação é dada do trono de Deus. Então, já é um alento antes que mostre as tribulações e os problemas pelos quais a igreja vai passar, certo? Então, essa visão do trono é alguma coisa, assim, magnífica para os cristãos do primeiro século. E para nós também, né? Então, hoje nós estamos passando por uma situação completamente atípica, desde o ano passado, uma pandemia que tem matado mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Temos mais de 260 mil mortos no Brasil. Nos últimos 45 dias, nós tivemos mais de 1.000 mortos, a média de mais de 1.000 mortos por Covid no Brasil. Ou seja, em 45 dias, nós tivemos quase 50 mil mortos. Nunca na história do Brasil aconteceu uma calamidade dessa. É uma verdadeira calamidade. A igreja está sofrendo as consequências disso. Alguns irmãos foram acometidos de Covid, Deus guardou muitos deles, inclusive Elias e a sua família foram acometidos de Covid, Deus os restaurou, mas são tribulações pelas quais a igreja passa também, porque ela está no mundo e participa dessas dificuldades, dessas agruras, né? Mas Deus está no trono. Não importa o que aconteça, Deus está no trono e a igreja também está no trono. Ok. E nessa linha de raciocínio, né, nós nos voltamos muitas vezes para os recursos que os homens desenvolveram, né? Porque nós estamos tendo uma pandemia num período que nunca na história teve tanto recurso farmacêutico, tanta tecnologia para cuidar de gente, etc, 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 né? E aí isso é frustrante, né? Porque as maiores potências, os mais ricos são aqueles que mais sofrem, né? Assim, parece mostrar que a mão do homem, né, não resolve, né? Então, a solução virá. Essa pandemia está mostrando que o homem, todo o poder e todo o conhecimento do homem não é nada quando Deus quer fazer alguma coisa, né? Exatamente, né? E isso nos mostra que realmente o Senhor reina, né? Porque não é por falta de dinheiro que países como Holanda, Bélgica, né, Espanha e Estados Unidos estão sofrendo, né? Estão sofrendo porque realmente eles não conseguem resolver, né? E que digamos assim, foi ordenado por Deus que essa pandemia viesse para ceifar e muitas pessoas, né, que a gente nota nesse período de abertura, gente que chega na igreja, muitos deles acordando para essa realidade de que o mundo que a gente vê não é a realidade última, né? Não depositar suas esperanças exatamente na vista, né? Nós devemos
pelos olhos da fé, enxergar o trono de Deus. É essa a proposta desse capítulo, é que nós passamos a olhar a realidade e a história a partir da perspectiva do trono de Deus e não debaixo do sol, ou seja, das coisas que nós enxergamos aqui na Terra, né? As coisas que o homem consegue intervir. Essa é a grande lição desse capítulo, né? Alguma consideração, alguma pergunta a mais, irmãos? Não, eu só queria dizer um pequeno comentário interessante. No primeiro capítulo, que se fala dos 7 candeeiros, né? Uhum. Há uma referência do que são esses 7 candeeiros, né? Sim. Mas a partir desse capítulo, a partir daí, por exemplo, do capítulo 4 mesmo, essas figuras todas, não há essa referência, né? Então, fica por conta da interpretação alegórica de cada um, né? Uns pensam que é uma coisa, outros pensam que é outra. E aqui não se pode fazer questão, não pode, porque não está em aberto isso aí, né? Exatamente. Uma coisa também que a gente tem que considerar é que para o cristão do século I, essas figuras tinham um sentido muito claro, né? Eles vão interpretar a Babilônia com Roma e tal, eles vão fazer algumas conexões. E essas figuras são figuras que nos trazem mensagem para toda a igreja, né? Quando o Senhor selecionou 7 igrejas na Ásia, não são nem sequer as 7 igrejas mais importantes, mas são 7 igrejas que, ao longo da história, representam as igrejas, a igreja militante, a igreja que está sobre perseguição, que está lutando ainda pelo testemunho da fé, né? Então, os símbolos de Apocalipse, ele falou para aquela época, num contexto histórico, né? naquele momento de perseguição, e fala em todas as épocas para nós, né? Então, não pode ser literal, né? Tem que se tirar aí as ideias, até porque quando a referência é o céu, a linguagem humana ela é insuficiente. João, Ezequiel, Isaías vão usar termos porque eles não têm como descrever o que viram. Então, eles vão usar semelhante a, né? Como o sol, né? Como um filho do homem que brilhava como o sol na sua força. Quer dizer, é tão brilhante que você olhar para o sol ao meio-dia, impossível, né? Então, essa é a refulgência do Senhor, né? A ideia é essa, né? E nós temos que tirar as lições e aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, né? É verdade. Saulo, Cláudio, por aqui. Ok. É o seguinte, realmente a gente tem que ter em mente que o livro do Apocalipse, né, nos foi dado para o conforto, o consolo da igreja, né? De maneira que esse livro, se você perder essa visão, você não vai ter uma boa leitura desse livro, né? Uma boa interpretação, né? Entendeu? E também, aqui no capítulo 4, a gente percebe sobre os números, né? Sim. 7 Espíritos de Deus, 24 anciãos, etc. e tal. Nada disso pode ser interpretado literalmente, né? Porque Deus não tem 7 espíritos, né? Sim. Aí, quando a gente se remete, por exemplo, ao milênio, o famoso milênio, no capítulo 20, a gente vai perceber que aquele milênio ele não pode ser literal, não é? Sim. Da mesma forma que os demais números também não são, né? É verdade. O Rubens já tocou sempre nesse assunto. A ideia do número 7 é a ideia da perfeição, né? Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, então, ou da totalidade, né? Verdade. A mensagem é essa, né? E é interessante que você disse, Cláudio, que a primeira vez que eu estudei na escola dominical o livro de Apocalipse, eu não entendi nada. Eu saí assim pensando que eu era a 8ª besta, né? Porque tem as 7 mais 1. Eu não consegui, e fiquei traumatizado muitos anos, nem olhava bem o livro. Eu digo, mas é possível, um negócio que eu leio é muito confuso, né? Porque, certamente, na época, as interpretações eram muito alegóricas, né? Muito querendo situar em cada época quem era quem, então isso não dá resultado, né? Cria um trauma, né? Se você estudar o livro sem ter a perspectiva
adequada, você não se edifica, você fica mais assustado do que edificado. Então, essa é a ideia. Então, felizmente, né, antes de morrer, eu consegui ver o livro de Apocalipse com bons olhos, né, porque ele era na minha lista negra. Né? É verdade. Ô, Saulo, parece que essa tem sido assim a história de cada um de nós, né? Diante Sim. desse livro. Na verdade, passei 30 anos tentando entender alguma coisa sobre esse livro. E não conseguia, né? Por exemplo, observando a perspectiva dispensacionalista, né? Uhum. E eles seguem o livro como se fosse uma cronologia do capítulo. Aquilo que está no capítulo 2 vem depois do 1, e o 3 Sim. depois do 2, etc. E tal. Mas quando alguém me ensinou, né? No caso, aprendi com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que esse livro é escrito em ciclos, né? Sim. Né? Aí a gente vai percebendo que tudo passa a fazer algum sentido, não é? E dentro do próprio ciclo, as coisas de fato são, penso eu, cronológicas. Por exemplo, a gente está estudando aqui a seção 2, né, que vai do 4 ao 7. Sim. Como começa? Começa com Cristo sendo exaltado no céu, ele depois, a primeira visão do trono de Deus, Cristo exaltado, glorificado, cânticos de adoração são dados a ele, porque ele é o único digno de receber o livro, desatar os selos, etc., né? E Sim. isso aconteceu já no princípio, É. após a sua ressurreição, né? Aí depois ele mostra o panorama da história, não é? Que vem o primeiro selo abrindo a pregação do evangelho, e depois vem o outro cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo, né? Depois ele narra o que sucederá com os ímpios na vinda gloriosa de Jesus, e no capítulo 7 ele vai, na verdade, mostrar a eternidade, aqueles 144 mil, aquela inumerável multidão, etc., né? Onde o Cordeiro os apacentará e os levará às fontes da salvação, coisa assim, né? Então eu percebo que, por exemplo, analisando o livro, ele não pode ser cronológico, mas analisando cada sessão, elas têm um caráter cronológico, porque começa, senão ficaria muito complicado de a gente ter uma ideia melhor do livro, né? Louvado seja Deus por isso. Então, a visão amilenista em que você vê o livro em ciclos, para mim, ela é fundamental, e eu não consigo mais abrir mão dessa realidade. Exatamente. Depois que você se apropria dessa diretriz, né, de interpretar o livro, fica tudo com muito sentido, e você realmente sabe que não vale a pena cogitar outro tipo de interpretação, porque ela vai ser só confusão, ela não edifica, né? Ok. Verdade. Mais alguém? Algum comentário? Eu até tentei fazer o que você fez, né? Só que eu desisti bem antes, né? Uhum. E quando eu vi esse monte de figura aí, não entendi nada, desisti. Então, hoje eu entendo o seguinte: para entender Apocalipse, se você não tem ideia dessas correntes de interpretação, você não tem condições de você entender esse livro. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é essas correntes e seguir uma delas, né? No caso, a gente está seguindo. Aqui eu também acho que é mais coerente que essa ideia de dividir o livro em 7 sessões paralelas, progressivas. Então, se você não tem ideia disso, fica extremamente difícil você entender o livro. Então, por isso que eu desisti logo no início, que eu vi essas figuras, não liguei nada com nada, e desisti. Então, e outra coisa, né, Sibaldo? Então é isso. O livro foi escrito de tal forma que os servos recebessem a revelação, apenas quem é servo de Deus, e não quem não é, né? Para mostrar aos seus servos, é o que está na abertura lá do livro, com todas as letras, né? Como certo comentarista disse, que o Apocalipse, as visões do Apocalipse, né, são janelas abertas para os servos, porém janelas fechadas para os ímpios. E o livro, de fato, precisava ser assim, porque
foi escrito num período de muita perseguição e ele precisava ter fluência entre as pessoas e apenas os servos de Deus compreenderem, né? Seria, para o ímpio, ele seria um romance de Harry Potter, né? Como é nós hoje, né? O ímpio pegaria e diz, um negócio bonito aqui, né? Não tem sentido nenhum para nós, né? Então, não teria mensagem. Isso é verdade, né? Ok? Podemos encerrar, irmãos? Sim. Irmão, deixa eu só deixar aqui o meu agradecimento aos professores, porque, como os irmãos já falaram aí, a questão da dificuldade do livro de Apocalipse, e vocês têm se esmerado para apresentar para a gente todo domingo aqui essas aulas, e está nos edificando bastante. Isso é uma palavra de gratidão mesmo. Obrigada. Muito obrigado, irmã. Amém. Ok, irmão. Então, até mais tarde na transmissão do culto.